Em tempo de férias escolares, em pleno verão amazônico, sempre vale repetir o alerta sobre o câncer de pele, o mais frequente no Brasil todo. A exposição aos raios solares sem proteção pode trazer muitos problemas e, por isso, vamos conversar agora no nosso quadro Fala Saúde com a médica oncologista Ana Paula Raposo, que já está aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigada pela presença. A gente sabe que é um período de falar mais, porque é quando as pessoas resolvem se expor mais ao sol, mas o ano inteiro essa preocupação precisa estar em mente e os cuidados também. Sim, exatamente. É um período de muita exposição solar e a exposição solar não é recomendada, né? Ela é repudiada, inclusive, pelas sociedades brasileiras de dermatologia e pelas sociedades médicas em geral, porque o sol ele provoca danos celulares na pele a nível profundo, né, no DNA. E esses danos são cumulativos, não são danos que o paciente se expõe ou a pessoa se expõe e eles vão desaparecer. Eles simplesmente vão ficar lá por toda a vida. Tem uma pergunta, a nossa telespectadora só não deu o nome, mas eu acho que é a Maria Miranda. Maria, eu acho que é você. Meu esposo é branco, tem manchas escuras nos braços, corre o risco de ser câncer? É mais do braço esquerdo, ele é taxista. E aí ela quer saber, ele tem 69 anos, ou seja, um profissional que passou boa parte do tempo com o corpo exposto, muitas vezes, né, por causa do trânsito. Outros profissionais também se expõem bastante. Nesse caso, essas manchas escuras que ela fala, precisam ser investigadas? Precisam ser avaliadas, sobretudo por um dermatologista, um profissional que seja especialista, porque às vezes são lesões actínicas, são manchas mais simples e que não são câncer, né? Ao que parece, ele é um motorista e realmente ele deixa o lado esquerdo exposto. Então, podem ser manchas que não são cancerígenas, mas têm que ser protegidas, né? O que fazer? Ele precisa realmente ir no dermatologista. A primeira providência é procurar um dermatologista, e o dermatologista, hoje em dia a gente não fala tanto nisso, é muito importante ser dito, ele vai fazer a dermatoscopia, que é uma análise com uma lupa aumentada, né, para avaliar bem as lesões de pele. Eles conseguem diferenciar se essa lesão tem um potencial de malignidade maior, se ela merece ser biopsiada, que é que a gente chama tirar um pedacinho da pele já com anestesia, que é um procedimento mais invasivo. Então, isso depende muito da avaliação do profissional que é especializado nessa área. Olha, o Carlos Manito, do bairro de Nazaré, fala assim: sempre foi divulgado que o sol pode causar câncer de pele. Com a pandemia, o sol de vilão passou a herói por causa da vitamina D. Qual orientação seguir? Ele pergunta. A recomendação permanece, né? Evitar o sol depois das 10 e antes das 16 horas, porque a gente tem uma maior incidência de raios ultravioletas. Se expor ao sol com um fator de proteção solar, evitar esse sol realmente, porque assim, existem algumas falas que necessitaria desse tipo de raio para a conversão da vitamina D. Mas, assim, menos de 15 minutos, né? E com muita proteção a gente recomenda, porque a gente ouve falar alguns vídeos de internet ou não bem recomendados por sociedades que tem sim que se expor, só que Deus o livre, isso pode aumentar realmente a incidência de câncer de pele. Qual o fator de proteção mínimo, independente do tom de pele? Mas a gente sabe que isso oscila bastante, mas o que uma pessoa mais branca, por exemplo, pode usar como proteção mínima? E a pele mais morena, proteção mínima também? O que as pessoas às vezes não sabem é que o fator de proteção solar não é que ela está usando um filtro mais forte, e sim por mais tempo. O fator de proteção ele é calculado a partir do tempo que a sua pele fica vermelha ao ser exposta ao sol. Por exemplo, se eu sou branco e leva 5 minutos para minha pele ficar vermelha, o de 30 vezes 5, 150 minutos ele iria te proteger. Então, para as peles mais claras, a gente recomenda um fator de proteção solar acima de 60, 70, morena, FPS 50, e as peles mais escuras, 30 já protegeria bastante, né? Porque tem a melanina e ela ajuda nessa proteção. É uma proteção natural do corpo que essas pessoas têm. E isso é super importante, mas ainda assim exige proteção, né? Eles precisam se proteger. Exige proteção, com certeza, né? E nem, assim, a incidência é menor porque realmente confere um fator de proteção.
mas todas as peles precisam se proteger, né? Temos a participação na hashtag Você no JL1 aqui chegando. Paula, sou muito branca e quando pego o sol fico muito vermelha. Agora estou com um sinal que coça há mais de 2 meses. Pode ser câncer? Coça é um sinal de alerta, né? Eu tinha algumas imagens, né? Ela colocou aqui, a gente pode colocar aqui para comentar. Tem foto, é isso? Não. Não. Porque seria assim muito... para entender melhor o que seria uma mancha perigosa, tem uma mnemônica muito simples que é o ABCDE, né? Essa mancha, ela é assimétrica, uma mancha que um lado dela é diferente do outro. Essa é uma mancha que cresce rapidamente, essa é uma mancha aumentada, maior de 6 milímetros, ela sangra, né? O diâmetro dela é maior do que 6 milímetros, a circunferência dela, a cor dela causa alerta, então assim, ela é marrom, ela tem uma pigmentação mais escura. Então, isso tudo são sintomas de alerta. Ela falou sobre o prurido. Sim, o prurido também é um dos sintomas de alerta, né? Então, ela precisa urgente dos sinais de alerta para fazer a avaliação. Exatamente. Então, prurido seria coçar e sangrar, né? Uma lesão que de repente era de um tamanho pequeno e começou a evoluir, aumentar. Isso tudo causa alerta, mas é preciso procurar um especialista porque às vezes a gente tem lesões mais benignas que não são câncer, então ele vai esclarecer melhor. Pessoas com vitiligo, quais os cuidados? Vitiligo, albinismo, pessoas com pigmentação clara de pele, olhos, cabelo, precisam realmente se proteger mais e com fatores de proteção solar maiores, porque elas têm uma tendência maior a desenvolver realmente câncer de pele. Então, também é recomendado muita proteção solar. E são pessoas que normalmente já têm um acompanhamento específico, né, e já recebem essa orientação de proteção em consultório. E é excelente você tocar nesse assunto, porque o câncer de pele não é um câncer que você faça rastreio em massa, mas é um câncer que você recomenda o diagnóstico precoce e que você recomenda também que seja feito um acompanhamento periódico em grupos que têm um risco aumentado, como esses que você citou. Tá, a gente volta já então. Ó. O nosso quadro Fala Saúde está de volta e hoje para um alerta sobre o câncer de pele. A médica oncologista Ana Paula Raposo está aqui, continua respondendo várias perguntas. A gente abre com o hashtag Você no JL1, vamos ver aqui se temos. Olha só, o Arthur, não é nenhuma? Tá bom, então a gente vai seguir aqui já. A gente vinha falando sobre essa proteção de grupos específicos. Também a pele negra requer uma atenção bem especial. Mesmo quando eu não fico vermelha ou com ardência, eu preciso dessa proteção? Sim, precisa dessa proteção para que você evite que o sol provoque danos celulares, a nível celular na pele, né? A gente não raciocina que, por exemplo, um bebê, ninguém tem essa preocupação de proteger a pele de um bebê, porque pensa, bebê é tão novinho, né? Mas essa proteção e essa incidência de sol recebida desde essa fase de bebê, criança, até antes de entrar na adolescência, isso daí é fundamental para que realmente a gente tenha uma pele íntegra, sem lesões, para desenvolver tumores, né? Nas idades que são frequentes, né? Acima dos 40 anos. Eu venho de uma geração, até minha filha tinha essa história de bebê nasceu e expõe ao sol naquele horário de 7h30 a 8 horas da manhã. Isso já não existe mais, é isso? Sim, e se houver a exposição, pelo menos assim, em curto período, né? 15 minutos. Não era essa a recomendação na época? 10, 15 minutos no máximo. Porque isso conta como uma exposição também. Temos a hashtag Você no JL1 aqui. Agora sim, Arthur, começaram a aparecer várias manchinhas no meu braço, não tão claras, tipo bolinhas, só que sem relevo. Isso pode ser câncer de pele? Se coçar, né? Várias manchinhas nodulares, pode ser algum tipo de lesão. Brotoeja, será? Até brotoeja, escabiose. A gente não tem como avaliar com essa descrição, assim, não parece uma descrição de tumor. Tumor, assim,
Para ser fácil de entender, a gente tem os vasos celular, que representam cerca de 80%, a gente tem o escamo celular, que é 20%, e os melanomas. Uma clara explicação seria a gente entender que o vaso celular é uma lesão assim translúcida, transparente, como uma pérola, né? E a gente observa, ele parece até que ele nem é, que ele é só um sinal. E ele tem essa característica, hipódio será, que são os vasos celulares mais nodulares, são mais avermelhadas para rosas, como pérolas assim. E a escamo celular já seria aquela lesão avermelhada que tem uma espécie de ferida, com uma casquinha que nunca sara, costuma aparecer com muita frequência na ponta do nariz, né, pálpebra, até nos lábios e na pele em geral. O couro cabeludo precisa de proteção? O couro cabeludo precisa também de proteção, tá? Não só os carecas. Não só os carecas. O couro cabeludo também precisa ser protegido, porque ali tem pele. Claro que ela é mais protegida pela presença do folículo, mas precisa de proteção. Então, a gente recomenda bonés com proteção solar, chapéus, porque existe, né? E o público pode já dispor dessa tecnologia, que já é antiga e vale a pena. Aqui a Maria das Dores fala do bairro Águas Brancas e quer saber, o câncer de pele tem cura? O câncer de pele tem cura nas fases iniciais. Qualquer câncer de pele tem cura nas fases iniciais. Avançada, depender do quanto avançou, a gente consegue controlar, mas não consegue, às vezes, falar em cura, né? Quando esse tumor já não é só local, já tomou a distância outros órgãos, a gente consegue falar em controle, mas não consegue falar em cura completa. E o tratamento é a cirurgia, né? A base de tratamento das lesões de pele em geral é cirúrgico. Hoje os dermocosméticos estão bem variados, né? É spray, é o creme, é óleo. Qual é o melhor para ser usado, rosto e corpo? Olha, o protetor solar... Sim, né? para protetor solar. Protetor solar, que ele conta com um fator de proteção solar, né? Tem protetor, tem um bloqueador, sim, mas o protetor solar, já acima de 30, né, para corpo, costuma recomendar 60, às vezes quando a pessoa é muito branca, até 90 para rosto, 70. Então, é um pouquinho mais aumentado na face, né? Que às vezes a gente expõe muito a face e o corpo fica mais coberto, com blusas de proteção solar. E o lábio também tem que ter essa proteção, né? Também tem que ter, né? Tem batons com fator de proteção solar. É importante lembrar de... E existe ainda os tumores, né? Fazendo alerta, porque a gente está falando muito de tumores que têm um fator de risco, exposição solar. Né? Bronzeamento artificial também é uma prática super cancerígena, e exposição a arsênico, derivados de petróleo, vidro. Existem algumas síndromes genéticas onde o paciente não pode fugir, mas uma coisa importante é que existem tumores que iniciam em regiões de extremidades que as pessoas não costumam olhar, embaixo das palmas dos pés, embaixo das palmas das mãos, nas mucosas, boca, vagina. Então, são áreas onde, por exemplo, pode surgir um melanoma, né? No olho. Então, é importante ficar e observar alerta, né? Então, lesões assim que são escondidas da pele, né? É bom fazer esse alerta que também essa pintinha pode estar em outro local, nas nossas costas, né? É importante ser observado por um familiar também. Olha, a Lena disse que teve câncer em 2018. Foi feita a retirada, mas agora voltou, mesmo com todos os cuidados. Gostaria de saber se essa doença sempre vai voltar. Se ela voltou à distância ou não voltou localmente, né? Depende, essa pergunta eu vou responder das duas formas, que eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas se for localizado e, por exemplo, for um SEC, um carcinoma escamocelular, um basocelular, quando você faz a remoção, ele pode voltar por aquele fator que nós colocamos. Os danos cumulativos de sol criaram ali uma área de cancerização e as lesões podem voltar frequentemente, ela tem que remover novamente. Mas se o que ela quis dizer é um tumor mais invasivo, como um melanoma, que ela tratou, fez todas as recomendações e voltou à distância, aí a gente não conseguiria falar em cura, a gente conseguiria falar em controle, dar mais qualidade de vida, tempo de vida, mas não conseguiria falar em cura. Nesse caso, eu não sei qual seria o contexto. O Genésio Miranda pergunta se depilação a laser pode causar lesão na pele e pode ter relação com câncer de pele. A depilação a laser, apesar de ser uma coisa mais recente, né,
ela propõe extinguir o folículo por mais tempo da sua raiz, mas não tem tantos dados relacionando a câncer de pele, né? Aqui, olha só, não entraria como um fator, né? Senão não haveria um funcionamento para as casas, já teria sido proscrito completamente. A Iris diz que o marido trabalha de moto e no rosto já tem manchas brancas, outras escuras. Ela pergunta se pode ser o câncer de pele. Existem inúmeras lesões relacionadas, não no homem, mas na mulher, né? Manchas, melasmas, manchas benignas relacionadas ao sol, que às vezes tem até um componente genético, né? E pode ser que seja só uma mancha provocada pelo sol, mas que não seja câncer, tá? Sempre se atentar que o câncer, ele pode aumentar, né? Como uma pessoa que toma sol direto e não toma protetor, claro que a mancha dele vai aumentar, mas não necessariamente que seja maligna essa mancha dele. Chega uma pergunta aqui, uma pessoa que diz que trabalha no sol, porém ela não pode usar nenhum tipo de protetor solar. Existem esses pacientes que são contraindicados com protetor solar? Existem pacientes com alergia aos componentes, né, do protetor solar, e aí vai ter que ser estudado com um profissional de que forma que ele pode... Existem várias composições, fluidos, gel, creme, vários veículos, né? E teria que ver que marca, qual seria esse composto que a pessoa tem alergia. A gente não pode afirmar que não, porque existem vários tipos de alergia, né? Aí ela teria que ir testar com um profissional de que forma ela utilizaria outro veículo para proteger a pele dela. Tá certo. Muito obrigada, doutora, Muito pelas obrigada. informações. E a você também que participou do nosso quadro Fala Saúde. Lembrando que a proteção é fundamental sempre e passe no especialista.